Já estamos de volta para falar sobre política. Claro, quem entende do riscado está aqui comigo todos os dias. Paulo Roberto, boa tarde. Boa tarde. Tudo em paz? Tudo sob controle. Fim de semana bom? Bom, tranquilo. Você falando aí que o nosso Festival de Inverno está completando 48 anos. 48 anos. O presidente Lula disse nesse fim de semana que ele, Lula, quer viver 120. Eita. Eu estou desejando 120 para a professora Eneida Agra Maracajá, para ela fazer o Festival de Inverno aí mais uns 50 anos. Pois é. Eu também quero viver 150. O problema é uma coisa é você querer, né? Ninguém aqui é Matusalém. Uma coisa é a gente querer e outra coisa é viver. Exatamente. Né? Mas Lula disse que vai viver 120, fácil. Né? Pois é, sei não. Aliás, o presidente Lula voltou do giro pela África, esteve na África do Sul, esteve em Angola, ontem em São Tomé e Príncipe, onde chegou no sábado. Mas interessante é que quando ele chegou em São Tomé e Príncipe, que é um arquipélago que fica no oeste africano, no Oceano Atlântico, era aniversário de Dona Janja. Eita. E ela foi recebida com os parabéns em ritmo de capoeira. Quer ver? Eita. Olha aqui. Bora. Foi festa grande, viu? Sobrou animação aí, viu? Festa grande no aeroporto. O Reginaldo Bastos, que é um fofoqueiro quanto mais, é o nosso Nelson Rubens aqui, ele disse que Dona Janja está completando 52, descobriu a idade da primeira dama do Brasil. É nova, né? 52. E Bill do Violão, que é o filósofo do calçadão, me encontrou hoje de manhã e disse assim, é bem fácil aquele vestido de Dona Janja ser de Toritama. Bill do Violão, as suas tiradas. Né? Exatamente. Mas o fato é que houve comemoração, Lula intensificou a relação do Brasil com esses países africanos, retornou ontem aqui para o Brasil e hoje de manhã ele resolveu folgar porque tem que se readaptar ao fuso horário. Vamos ver a agenda? Vamos embora. Enxutíssima hoje. 4 da tarde, assinatura de sanção do projeto de lei e que estabelece política de valorização permanente do salário mínimo, está mudando a política do reajuste salarial, voltando ao que foi lá atrás no governo petista, e depois ele recebe o ministro da Economia, Sérgio Massa, junto com o nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Essa é a agenda enxutíssima do presidente Lula hoje. E nessa volta, todo mundo está na expectativa para o anúncio dos novos ministros, o que é que muda, quem assume, se é o Fufuca, se vai mesmo o Fufuca, se vai mesmo o Silvinho aqui de Pernambuco, quem sai, se é Ana Moser, se tem desmembramento. Tudo isso, é o que dizem os colegas de Brasília, foi acertado antes da viagem com Arthur Lira, presidente da Câmara, o pessoal votou direitinho, o marco, o arcabouço fiscal, e agora Lula vai cumprir a sua parte, anunciando essas mudanças. E dizem que Lula não anunciou antes de ir para que não fosse ofuscada a história das joias de Bolsonaro. Deixa Bolsonaro sangrando, deixa o noticiário falando aí da história das joias. Na volta, aí a gente conversa sobre essas mudanças no Ministério. Por falar em joias, quem está depondo agora novamente na Polícia Federal em Brasília é o Tenente-Coronel Mauro Cid. 7ª vez que ele vai à sede da Polícia Federal lá em Brasília. Chegou às 10h20, eu vi numa viatura descaracterizada. E esse depoimento, Anchieta, na realidade, ele começou sexta-feira, durou 6 horas e foi retomado hoje, porque já no final deu uma falha lá no sistema da Polícia Federal. É sobre o que ele está falando hoje? A história da visita do hacker a Bolsonaro, junto com Carla Zambelli, ao Palácio, porque pelas mensagens que descobriram no celular do tenente-coronel, ele estava lá. O pessoal quer saber qual foi o papo, foi que ele ouviu, quem chegou mais além de Carla Zambelli e o hacker, enfim, é outra confusão. Ele volta à Polícia Federal na próxima quinta-feira, quando estarão também Bolsonaro, a esposa, o pai dele, o general Cid, e outras pessoas envolvidas aí nessa história das joias. É isso aí. Quem esteve sábado aqui pertinho da gente, na capital pernambucana, a Veneza Brasileira, Recife, foi a ex-primeira-dama, dona Michele Bolsonaro.
Aliás, Michele foi aconselhada pelos advogados, pelas pessoas mais próximas a dar uma submergida, sair de cena um pouco para deixar esfriar essa coisa das joias. Mas como o compromisso com o PL Mulher de Pernambuco já estava marcado, Dona Michele veio. No dia anterior, na sexta, ela tinha passado num determinado ambiente e alguém gritou, e as joias? E o colar? Em Recife, ela lembrou dessa história e disse que vai aproveitar essa onda, ela fez assim uma espécie de digamos, deboche, e disse que vai lançar uma grife de joias chamada Mi Joias, Mi de Michele e joias. Deixa eu ver aqui. Meu amigo. Michele Bolsonaro ironiza a investigação e diz que vai lançar o Mi Joias. Quer ver o vídeo? Vamos embora. Tem o trechinho dela aí, vamos ver. Vamos ver então. Tem um povo tão atrapalhado, se fosse lá em Brasília eu ia falar um povo tapado, que fica assim, cadê as joias? Você não vai entregar? Querida, a joia está na Caixa Econômica Federal. Mas vocês pediram tanto, vocês falaram tanto de joias que em breve nós teremos lançamento. Mi Joias para vocês. Mi Joias. Vai ter colar, vai ter pulseira, vai ter anel, vai Como ter será que- tiara. Como será que Alexandre de Moraes O problema é esse, né? vê essas O coisas? problema é saber como é que o ministro interpreta esse tipo de ironia. Aí, depois não diga que Santo Antônio me enganou. Não tem essa história? Pois bem, então a semana promete, tem esses depoimentos, tem muita coisa acontecendo lá por Brasília e os holofotes todos voltados para a capital federal. Aqui na Paraíba, o governador João Azevedo, na sexta, no sábado, ele girou aqui por Ingá, Juarez Távora, Serra Redonda, entregando obras, visitando outras obras e participando de reuniões do orçamento democrático. E agora há pouco, lá no Centro de Convenções da capital, foi lançado o projeto de uma indústria farmacêutica chinesa na cidade de Caaporã. Sim. Promete, já é resultado, quer dizer, os contatos vinham sendo mantidos, mas é resultado dessa viagem recente do governador à China. Aí é legal, uma coisa prática. Resultado, você vê um resultado prático, Prático né? e rápido, né? de uma coisa E que- rápido. E 500 empregos para começar nessa indústria farmacêutica é algo realmente muito bom. Importante. Por aqui ainda repercute aquela história da Câmara, está no âmbito do Poder Judiciário, valeu, não valeu a sanção, valeu a publicação, não valeu a história da suplementação orçamentária dos 13 milhões e 700 mil reais. O prefeito Bruno Cunha Lima girou também nesse fim de semana, depois da viagem a Brasília, visitou igrejas, visitou obras, correligionários no fim de semana. O senador veneziano Vital do Rego esteve na sexta-feira na região de Santa Rita, fazendo filiações, recebendo pessoas, de modo que os políticos paraibanos estão se movimentando também. E há toda uma repercussão dessa história determinada pelo Supremo Tribunal Federal para que o Congresso, até junho de 2025, modifique o número de membros dos deputados de cada estado, com base no censo realizado ano passado e divulgado esse ano. Como tem tempo até junho de 25, até o São João do ano de 2025, daqui para lá o pessoal pode votar e aprovar uma PEC para que os estados não percam representação. Mas pelo que está hoje na Constituição, tem que se obedecer às regras do jogo. E aí a Paraíba perderia 2 deputados, né? Ficaria com 10 e perde dinheiro também. O danado é que tem estado por aí que vai ganhar deputado. Sim, né? porque- Não é só uma redução de lá no Congresso. Não é. O fato é que a Constituição é clara. Nenhum estado pode ter menos de 8 e nem mais de 70. O Rio Grande do Norte, por exemplo, tem 8, com base na sua população. Acre, outros estados menores têm 8. Sergipe. Aqui tem 12. Mas como a população foi reduzida, reduz-se o tamanho da bancada. Tem deputado que já deu entrevista e disse, olha, no mínimo, com perda de 2 parlamentares, vai deixar de entrar aqui por ano R$500 bilhão só de emendas. É algo ruim, mas a base é a população. É como para você saber o tamanho de uma cidade. O que é que conta para você dizer a minha cidade é maior que a sua? Não é a área geográfica, é a população. É a densidade demográfica. Daí porque houve até uma pergunta para mim semana passada, Campina Grande não é mais a maior cidade do interior do Nordeste. Por quê? O parâmetro é a população. Perdemos para Feira de Santana, na Bahia, que tem hoje 600 e tantos mil habitantes. Tem uma Campina e mais metade. Então, o parâmetro é a população. Exatamente. Sem demérito nenhum para a Campina, que não deixa de ser grande e de ter, né, Sim. as suas Sim, propriedades. Mas é a realidade. Boca maldita de hoje. Vamos embora. Está para começar a Terceira Guerra Mundial, tá sabendo? Não. Está bem pertinho.
porque o ex-deputado Pedro Cunha Lima, participando de um encontro nacional dos tucanos do PSDB em Brasília, fez um discurso e falou sobre não ter votado em Bolsonaro. Lá estavam as estrelas do tucanato, Aécio Neves, o atual presidente, que é o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e outras figuras. E Pedro usou a palavra. Aí Nilvan foi às redes sociais e disse, tá vendo aí que esse rapaz não votou mesmo em Bolsonaro e tal. E os dois começaram a trocar farpas pelas redes sociais. Não foi Nilvan, falei Nilvan, na realidade foi Ronaldo Cunha Lima Filho, que tomou as dores por Pedro, Ronaldinho, né? Sim. Foi vice-prefeito de Campinas. Meu amigo, os dois nas redes sociais, está saindo faísca para todo lado. Tem aqui o flagrante dos dois, Guto, Nilvan e Ronaldo. Ronaldo disse, você usa a muleta chamada Bolsonaro, é sua muleta, você se escora nessa muleta. Aí de lá disse, você não vale nada, seu sobrinho também não. Cara de pau. Meu amigo, é confusão. É confusão. Agora, a pergunta do Calçadão era, quem está com a razão, Ronaldo ou Nilvan? Ou os dois? Essa pergunta é difícil. Os dois. Pode ser que os dois estejam pode com a ser. razão, né? Mas isso é um prenúncio da campanha eleitoral do ano que vem. Só um ensaio. Fogo amigo, não, isso aí é mais do que isso. Só um ensaio. É isso, Anchieta. Paulo. Até amanhã. Um bom começo de semana, né? Para nós todos. Estaremos aqui a semana toda. Obrigado, Paulo. Bem, chegou a hora de ir a Brasília, né? Saber outras novidades.